Em um apocalipse zumbi, a maioria das pessoas vai pensar em correr para as montanhas, encontrar um abrigo de concreto ou se esconder em uma base militar. Mas e se, em vez disso, você decidisse fugir para o mar? Um barco, mesmo um pequeno barco de pesca ou uma lancha, pode parecer o refúgio perfeito. Nenhum morto-vivo pode nadar até você, certo? Você teria espaço, liberdade e uma linha clara de visão em todas as direções. Mas como tudo no Apocalipse, o que parece um paraíso raramente continua sendo por muito tempo. Antes de levantar âncora e sair navegando para longe da civilização, vamos ver o que sobreviver em um barco durante um apocalipse zumbi realmente significaria. E antes de mergulharmos nisso, vamos definir o cenário, começando pelas regras. Hoje, estamos lidando com dois tipos de zumbis: os corredores, aqueles zumbis rápidos, agressivos e furiosos, que correm em velocidade total e atacam com pura raiva, como um animal, e os zumbis normais, os zumbis lentos, clássicos, que andam cambaleando, mas nunca param. Essas diferenças mudam completamente a forma como o mar se torna um abrigo ou uma armadilha. Nem todos os barcos são iguais. Alguns são barcos de pesca abertos, pequenos, feitos para poucas pessoas, com pouco espaço e pouca proteção. Outros são lanchas rápidas, com cabines fechadas, motores potentes e algum conforto. Há ainda os veleiros, que dependem do vento e exigem habilidade, mas não gastam combustível. E, em alguns casos, há quem improvise. Barcos de alumínio, canoas motorizadas ou catamarãs pequenos, todos com vantagens e desvantagens bem distintas. Agora, vamos explorar o que realmente aconteceria se você tentasse sobreviver ao apocalipse zumbi sobre as águas. Vamos analisar o lado bom e o lado que vai te afundar. As vantagens de sobreviver em um barco. Vamos começar pelas defesas, porque é aqui que o barco brilha. No mar, não há cercas para os zumbis quebrarem, nem portões para defender. O simples fato de estar separado fisicamente da terra já é uma das maiores vantagens possíveis. Mesmo os zumbis rápidos, os sprinters, não conseguem nadar longas distâncias. Eles podem cair na água, espernear um pouco, mas vão afundar. E os zumbis lentos, esses, são ainda piores na água. Viram peso morto, literalmente. Então, se você mantiver uma boa distância da costa, pode dormir sem se preocupar em ouvir batidas na porta durante a noite. Outra vantagem é a mobilidade. Um barco pequeno, especialmente uma lancha, pode mudar de posição em minutos. Se uma área estiver lotada de zumbis ou de outros sobreviventes hostis, você pode zarpar e procurar um lugar melhor. Você tem o poder de decidir onde vai ficar, algo que quem está preso em terra firme não tem. Essa liberdade é ouro em tempos de fim do mundo. E falando em liberdade, há também o controle da visibilidade. No mar aberto, você enxerga tudo, qualquer embarcação, qualquer movimento, qualquer aproximação é visível a quilômetros. Não existe o fator surpresa. Você se torna o seu próprio sistema de vigilância 360 graus. Agora, vamos falar de recursos. Água potável pode ser um problema, mas há soluções. Com o equipamento certo, um dessalinizador portátil, ou até filtros manuais e pastilhas de purificação, você pode transformar água do mar em água potável. E mesmo que não tenha um dessalinizador profissional, existem técnicas improvisadas. Destilar água com recipientes metálicos. Usar o calor solar ou captar água da chuva. Ou seja, com criatividade e paciência,
é possível se manter hidratado sem precisar voltar à terra. E quanto à comida, se você está em um barco de pesca, esse é o seu forte. O mar é literalmente o seu estoque de mantimentos. Peixes, mariscos, algas. Tudo isso pode virar refeição. Com redes, anzóis ou armadilhas improvisadas, você consegue sustento quase infinito, desde que tenha combustível, anzóis e um pouco de sorte. E mesmo que você esteja em uma lancha sem muito equipamento de pesca, basta adaptar uma linha de nylon e um pedaço de metal, viram isca e anzol em minutos. Falando em combustível, esse é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores vantagens iniciais. Lanchas e barcos a motor são rápidos e oferecem autonomia. Se você abasteceu bem antes do colapso, pode se mover por dias ou até semanas, dependendo do tamanho do tanque. Além disso, muitos barcos têm reservatórios de combustível reserva. E motores pequenos consomem menos do que veículos terrestres. E se você estiver em um veleiro, parabéns. O vento é o seu combustível eterno. Nada de filas, nada de barulho de gerador e nenhum risco de explosão. Outra vantagem subestimada, o isolamento psicológico. Estar longe da terra significa estar longe do caos humano. Sem tiros, sem gritos, sem o cheiro de fumaça das cidades queimando. O mar é silêncio, é solidão. E por mais que isso pese depois de um tempo, nos primeiros dias é quase uma bênção. Você pode descansar, pensar e planejar. Tempo e os materiais certos, um simples barco de pesca pode se transformar em uma base flutuante bem decente. Agora, parece que encontramos o refúgio perfeito, não é? Mas segura o leme. Como todo plano no Apocalipse, o mar também tem um preço, e ele cobra caro. As desvantagens de sobreviver em um barco. O primeiro problema é o mais óbvio: limitação de espaço. Mesmo uma lancha confortável é minúscula comparada a qualquer abrigo em terra. Você vai viver espremido entre motores, tanques e equipamentos. Dormir, comer e se mover no mesmo espaço o tempo todo. E se tiver companhia, família, amigos, outros sobreviventes, o confinamento vira uma panela de pressão. O tédio e a tensão começam a ferver e cedo ou tarde alguém explode. Outro ponto: falta de abrigo real. O barco protege da água, mas não do tempo. Tempestades, ondas, vento e sol vão te castigar dia e noite. Mesmo uma pequena chuva pode virar um pesadelo se o barco não for fechado. E se você estiver no meio do mar e o tempo virar, relâmpagos, ondas altas, vento, você está à mercê da natureza. Sem porto, sem abrigo, sem chance de fuga. A manutenção é outro inimigo. Motores precisam de óleo, filtros e reparos. Cabos se desgastam. Baterias descarregam. Sem peças de reposição, um pequeno problema pode te deixar à deriva. E no Apocalipse, não há mecânico marítimo para te ajudar. E o combustível acaba. Sempre acaba. Sem ele, você está preso no lugar. E quanto mais você usa o motor, mais rápido o fim chega. Se estiver em um veleiro, ótimo, o vento é grátis. Mas velejar exige técnica. Sem experiência, você pode se perder, virar o barco ou acabar longe demais da costa. E quanto mais longe da costa, mais difícil fica voltar se algo dar errado. Agora, vamos falar do risco humano. Sim, no mar você está longe dos zumbis, mas não dos vivos. E os vivos, no Apocalipse, são quase sempre o maior problema. Pense, um barco à vista é um sinal de recursos. Comida, combustível, equipamento, abrigo, tudo o que outros grupos
desesperados vão querer. Você pode ser atacado por piratas improvisados, saqueadores ou apenas sobreviventes famintos. No mar, não há para onde correr. Se te cercarem, acabou. Outra questão, o silêncio. Motores fazem barulho e som viaja muito bem sobre a água. Se houver zumbis próximos à costa ou até outros barcos com zumbis presos dentro, o ruído pode chamar atenção. Mesmo os walkers lentos podem cair na água e flutuar. Não vão nadar até você, mas podem encalhar no casco ou se prender nas hélices. E uma simples distração vira tragédia. E se o seu barco ficar preso? Uma âncora emperrada, uma hélice danificada ou falta de vento podem te deixar boiando sem rumo. Com o tempo, a fome e a sede viram inimigos mais perigosos do que qualquer morto-vivo. E quando a solidão aperta, é aí que o perigo muda de forma. O isolamento pode te proteger dos zumbis, mas ele corrói a mente. Sem rotina, sem horizonte, sem vozes. Dias se misturam e o oceano parece te engolir. O som do motor vira mantra. O balanço das ondas te deixa tonto. E cada sombra no mar parece um corpo flutuando. Você começa a se perguntar se ainda está vivo ou só à deriva no fim do mundo. Já os tipos de zumbis e como eles afetam sua sobrevivência. Agora, vamos comparar os dois cenários. Se os zumbis forem os sprinters, os rápidos e agressivos, o mar é o seu melhor aliado. Eles não conseguem te alcançar. E mesmo que tentem atravessar uma ponte ou cais, basta cortar os cabos e deixar que caiam na água. Esses zumbis são perigosos em terra firme, mas quase inofensivos sobre as ondas. Seu maior risco seria durante a aproximação de portos ou vilas costeiras, onde podem correr até o pier antes que você zarpe. Mas, se os zumbis forem os walkers, os lentos, a situação muda. Eles não correm, mas também não param. Caem na água, flutuam, se acumulam em margens, portos e enseadas. Com o tempo, o mar perto da costa vira um cemitério flutuante. Corpos boiando, batendo no casco, presos nas redes. O cheiro é horrível e qualquer tentativa de atracar vira um risco sanitário. Além disso, há o perigo de zumbis adormecidos presos dentro de barcos abandonados. Você pode achar que está subindo em um abrigo vazio, mas basta abrir uma cabine errada. E pronto. Fim de jogo. O mais difícil é o longo prazo, quando o mar deixa de ser um refúgio. Curto prazo. Sobreviver em um barco é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Você foge do caos inicial, evita infecções e tem liberdade total de movimento. Eu daria uma nota 9 de 10 para a sobrevivência de curto prazo. Mas no longo prazo, as coisas mudam. O combustível acaba. Os peixes somem nas áreas próximas. A água do mar corrói tudo: metal, fios, parafusos. O sol queima, a pele racha e o isolamento destrói sua saúde mental. Com o tempo, você precisa voltar à costa para reabastecer, caçar suprimentos ou simplesmente sentir terra sob os pés. E cada retorno à terra é uma roleta russa. Além disso, tempestades não pedem permissão. Uma noite ruim pode virar o fim da linha. Ondas de 3 metros. Motores falhando, cabocê rompendo. O barco vira. A âncora se solta. E não há ninguém para te salvar. Longo prazo, eu daria uma nota 5 de 10. Um bom barco, bem mantido, com um grupo disciplinado. Poderia chegar a 6 ou 7. Especialmente se tiver energia solar, habilidades náuticas e alguma sorte. Mas, realisticamente, a maioria das pessoas acabaria ficando presa entre 2 infernos. O mar que mata devagar e a terra que mata rápido. E a conclusão de tudo isso? Então,
Será que você pode sobreviver a um apocalipse zumbi em um barco pequeno? A resposta é sim, por um tempo. O mar é refúgio, é isolamento, é liberdade, mas também é solidão, desgaste e desespero. Você pode navegar por semanas, talvez meses, pescando, bebendo água da chuva, observando o mundo apodrecer nas margens. Mas o apocalipse sempre encontra um jeito. E cedo ou tarde, o vento para, o motor morre e o horizonte fica vazio. É aí que você percebe, no fim das contas, sobreviver não é sobre o lugar onde você está, é sobre o quanto de humanidade ainda resta dentro de você. Se assistiu até aqui, isso significa que, pelo menos na teoria, você ainda está vivo. Não é nada fácil sobreviver no mar nessas condições. Apoie o canal, comente como você montaria sua base em um barco e o que faria diferente. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.